Agora, melhorou, melhorou, Alô, melhorou. amigos. Hoje é o dia 23 de janeiro de 2026. Yes, nós temos bananas, está no ar. E yes, nós temos bananas, bananas para dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Muito bem, eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Corte, que vocês ouviram aí, acabaram de ouvir, está no Brasil. E Humberto Borges também está no Brasil. Amigos, temos hoje, vamos dividir basicamente nosso programa em dois blocos. Vamos falando dos Estados Unidos, vai ser o bloco maior, outro um pouco menor do Brasil, porque os Estados Unidos estão dando muitas notícias. E eu quero começar com uma lapidar frase do primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, em Davos, na Suíça, falando sobre o relacionamento internacional do momento, graças ao Donald Trump. If you're not at the table, you're on the menu. Numa tradução livre, se você não está à mesa para comer, você está no cardápio para ser comido. Isso define exatamente o que é o relacionamento dos países hoje, do mundo, com os Estados Unidos, graças ao Donald Trump. Vendo, mas vocês estão vendo? O que é que vocês têm a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer? Eu tenho que dizer que ele disse outra coisa formidável. Acho que a Celina saiu do ar. Eu também. Diga lá, Celina. Você está ouvindo a minha voz? Estou ouvindo a sua voz. Pois é, mas a imagem sumiu. A sua A imagem imagem de vocês sumiu A minha para imagem mim. também sumiu. A sua Oh, imagem meu Deus, sumiu. vou tentar entrar de novo aqui. Agora entrou de novo. Agora entrou a imagem outra vez. Eu estou vendo você, Celina. Você está muito bem, querida. E você, Zé? Que tal? Como é que você está? A Celina, depois de cantar, desapareceu. Mas eu estou aqui, olha. Eu também tinha desaparecido. Voltei a hora agora. Exatamente. Sério? Não E sei. você, Zé? Agora a sua voz Está aqui, ó. Está aqui outra vez. Aqui não está, mas aí está. Então tá, a gente Pode admitir a Celina. Por favor. Ah, Olha, estou vendo que está escrito Celina aqui, mas eu não estou vendo a Celina. alô, Parecia. Celina. Agora chegou. Deve ter sido algum problema meteorológico. Você está nos vendo? Bom, eu acho que essa fala do primeiro-ministro do Canadá define muito mais o que foi Davos, do que o bufão, o desempenho bufão do Donald Trump, que fez ameaças que ia atacar a Groenlândia, que não sei o quê, militarmente, depois voltou atrás, que nem tudo que ele faz, né? Ele fala que vai fazer, depois volta atrás. Então, eu acho que essa frase do primeiro-ministro do Canadá define bem esse momento histórico que a gente está vivendo, graças a essa figura chamada Donald Trump, né? Pois é, eu acho que o primeiro-ministro do Canadá, parabéns para ele está encarando legal o Trump, está dando uma lição de diplomacia. É importante dizer que esse primeiro-ministro ele já foi presidente do Banco Central do Canadá, presidente do Banco Central do Reino Unido. Imagina, o cara investiu no dinheiro no cofre da rainha. Então, ele tem autoridade, tem capacidade, é um sujeito seríssimo. Me disse uma coisa da maior importância, que eu acho que é a manchete desse Fórum de Davos. Ele disse, olha, o mundo não está mudando, não. O mundo já mudou, o mundo é outro, acabou. Ele rompeu com o status quo que foi já bagunçado pelo Trump. O Trump conseguiu bagunçar o mundo para o seu benefício. Zé, é isso aí, a manchete é essa? Eu gostaria de perguntar a você o seguinte: o Donald Trump fez um discurso falando, mostrando, ou dizendo, em suma, alegando que os Estados Unidos praticamente sustentam o mundo. Vocês sabem o que é o fenômeno da senhoriagem em termos econômicos? A senhoriagem em termos econômicos é o seguinte: isso vem dos tempos feudais,
em que o senhor feudal tinha o direito de cobrar para cunhar as moedas. Então, ele levava uma percentagem do valor da moeda. Isso se reflete hoje no fato de que os países, quando emitem uma nota, na realidade, custa muito menos a esses países do que o valor da nota. Então, por exemplo, se os Estados Unidos emitem uma nota de $100, essa nota de $100 custa a eles, digamos, 30 centavos. Então, quando essa nota é posta em circulação, o governo americano está, na realidade, ganhando a diferença. Está ganhando aí $88,70. Agora, se você ligar ao fato de que os Estados Unidos, graças ao que foi resolvido na Conferência de Bretton Woods, em 1944, quando se aproximava o fim da Segunda Guerra, os Estados Unidos se firmavam como a nação mais poderosa e o dólar foi instituído como uma moeda de troca universal, essa senhoreagem dos Estados Unidos se aplica não domesticamente, mas universalmente. Então, é uma vantagem imensa que tem os Estados Unidos. Então, quando o Donald Trump vem botar nessa banca que os Estados Unidos são um país excepcional, o americano é que sustenta o mundo inteiro, ele está distorcendo uma realidade mundial. E os Estados Unidos hoje, graças ao Donald Trump, estão perdendo uma popularidade em todo o mundo. Isso, a longo prazo, isso vai ser negativo para os Estados Unidos. Eu queria mostrar uma coisa aqui a vocês, porque outro dia o Humberto falou que os republicanos ainda estão apoiando o Donald Trump, uma parte deles. O New York Times de hoje, vou mostrar aqui para vocês, aqui na primeira página fala isso aqui. Primeira página. Poucos dizem que a volta de Donald Trump tenha melhorado a vida dos Estados Unidos. E dentro tem uma pesquisa mostrando que em praticamente todos os itens a popularidade do Donald Trump está muito baixa. Por exemplo, no total do trabalho dele, da atuação dele como presidente, 56% dos americanos desaprovam. A administração do governo federal também, aliás, 56%. A administração do governo federal, 56% desaprovam. O relacionamento dele, o que ele fez com a Venezuela, 53% desaprovam. O tratamento dele o problema da imigração, 58% desaprovam. A administração dele da economia, 58% desaprovam. Relacionamento com outros países, 58% desaprovam. O conflito entre Israel e a Palestina, 54% desaprovam. O custo de vida, 64% desaprovam. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, 58% desaprovam. Os arquivos Epstein, 66% desaprovam. Então, ele tem apenas um único quesito em todos, em que é uma pequena maioria a favor dele, que é o que ele faz para conter a imigração ilegal através da fronteira com o México. Só isso. Só nesse ponto aí é que ele tem uma pequena maioria. Então, no total, vai haver agora as eleições de meio termo, se não houver uma manobra sórdida do que eles chamam o redistricting, que é a redistribuição dos distritos, ele vai ficar sem minoria, ele vai ficar em minoria na Câmara e no Senado. E 100% do yes, nós temos banana, desaprovam o Donald Trump. Entretanto, a pesquisa do New York Times mostra que 46% dos americanos aprovam. Entre 46% e 48% aprovam o Donald Trump. E ontem mesmo, ele fez alguma das coisas que é das mais reprováveis desse planeta. Ele tirou os Estados Unidos da América do Norte, o nosso país, né, que segurou a democracia na Segunda Guerra, enfim, ele tirou da Organização Mundial de Saúde. Digamos que tenha uma outra epidemia depois da manhã, como foi o Covid. Você botaria máscara, Celina? E está querendo desmantelar a ONU, a OMC,
com essa coisa ridícula que ele está criando, Tirou da ONU, tirou da OMC, esse e teve Conselho da Paz, e teve paz aquela. de quem? Esse Conselho da Paz, esse Trump Board of Peace que ele criou, isso, na realidade, é mais uma arapuca. Isso aí é que ele quer transformar Gaza na Riviera do Oriente Médio. Ele quer Está construir. cobrando, Zé Inácio, US$ 1 bilhão para cada país que aceitar participar do convite. Isso é Para serem uma menos chantagem. efetivos, né? É, Um bilhão de dólares, US$ 1 bilhão imagina. para você chegar lá para ser mandado pelo Trump para dizer que, olha, tudo bem. Ele continua com a ideia de Gaza. O Trump está tomando Gaza de Israel, porque a faixa de Gaza, o litoral de Gaza, é pesquisa da British Petroleum, tem gás a dar com pau, tem petróleo, tem bilhões de barris de petróleo ali na costa da Palestina, dá para você ir a nado. Eu fui lá, eu estudei esse assunto quando fui cobrir a guerra do Líbano. Então, passa do Iraque para a costa de Israel, para a costa do Líbano, passam dois oleodutos de Kirkuk, e a Síria tem petróleo, a faixa de Gaza tem petróleo, o litoral tem petróleo, e Israel não tem petróleo. Então, o Trump vai brigar com o Netanyahu muito rapidamente, não é, Vicente? Você abordou uma coisa interessante, porque outro dia também o New York Times mostrou que, nesse 1 ano de governo, sabe quanto o Trump ganhou em negócios no mundo afora? Ele com os genros e filhos e a família dele. 1 bilhão 408 milhões e 500 mil dólares. Em 12 meses de governo, o Trump ganhou praticamente 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Quanto dá isso por mês? Quanto dá isso por hora? Em negócios pelo mundo afora. Inclusive com os bitcoins, né? Que ele. Com bitcoins, com tudo que é. É. Entendeu? E eu, quando vejo esse pessoal aí, desses alguns países pequenos que aceitaram, o Brasil, felizmente, não aceitou, mas alguns países pequenos que aceitaram participar desse tal Trump Board of Peace, e eu vejo a cara daquelas pessoas lá, e eu fico pensando, eles não sabem quanto o Trump despreza eles, despreza-os. O Trump tem horror daqueles moreninhos lá do sudeste da Ásia e de outras nações menos nórdicas que aceitaram participar. Ele tem horror, ele é um racista tremendo. Por falar em racismo, continua a situação lá muito ruim em Minneapolis, né? Agora há uma grande celeuma, porque a polícia WICE, né, que é o Immigration and Customs Enforcement, a polícia que bota para quebrar. Polícia nazista que ele criou, né? De Gestapo. imigração, de imigração e de alfândega, praticamente prendeu um garoto de 5 anos, né? Porque Foi. atrás do pai, o pai estava tirando o filho da escola, e resultado, tem foto no jornal, garotinho lá com aquele negócio, mochila nas costas, tal, 5 anos de idade, lá no frio, detido pelo serviço de imigração. E o que me causa revolta nesse negócio de imigração aqui nos Estados Unidos é o seguinte: o homem que é digamos, a pitonisa, não é? O inspirador do Donald Trump nesse negócio de imigração é o Stephen Miller. O Stephen Miller é descendente de judeus que fugiram do nazismo na Europa e foram aceitos como refugiados nos Estados Unidos. E ele nasceu na Califórnia. E ele quer expulsar da Califórnia os chicanos, que são conhecidos aqui os descendentes de mexicanos, né? Os chicanos têm, praticamente todos eles, sangue índio. E Califórnia já foi parte do México. Todas as cidades da Califórnia têm nomes mexicanos. Los Angeles é um nome mexicano. Santa Fé, tudo é mexicano. Agora, desculpe interromper tanto, mas você falou de ice, nós temos que lembrar que ice em inglês é gelo também. O Trump está fazendo tanto estardalhaço, está fazendo tanta besteira junto, e nós ainda não falamos da Groenlândia. A Europa se reuniu, mandou tropas para a Groenlândia para confrontar o Trump, que
de manhã tinha dito que ia botar tarifa em toda a Europa. A Europa se juntou, boots on the ground. Caramba, olha só, no inglês. É você, Vitor. Então, boots on the ground, e o Trump acaba de, mais uma vez, recuar, diz, não vou cobrar mais tarifa, não vou fazer mais isso, porque quando, no momento que encararem o Trump de frente, ele desmorona, cara. Desmorona mesmo. E a última coisa, eu pedia que você lembrasse aí aquele poema que tem no pé da Estátua da Liberdade, um poema de uma poetisa chamada Emma Lazarus, que é de boas-vindas, abrir a América aos imigrantes. A América é uma terra de imigrantes. O Trump sei lá, ele é de outra galáxia, não é nem imigrante. Pelo amor de Bom, Deus. o Trump. O detalhe é que o Trump diz que não acredita no aquecimento global. E esse movimento que ele está fazendo para a Groenlândia, para tomar posse da Groenlândia, um dos principais interesses é justamente que vai ser criada uma rota com um derretimento do gelo causado pelo aquecimento global, que vai encurtar os deslocamentos em 2 semanas. Exatamente. O deslocamento feito pelo Canal de Suez é 2 semanas mais longo do que o deslocamento feito pela Groenlândia, com o derretimento do gelo que ele não acredita, né? Exatamente, é tudo mentira, né? E para terminar o que eu estava querendo falar do Steven Miller, quem tem mais direito a essa terra aqui são os descendentes dos indígenas e esses mexicanos que estão na Califórnia. Não apenas a Califórnia fazia parte do México, como eles têm sangue indígena. Os verdadeiros donos desse país são o Crazy Horse, o Touro Sentado, o Jerônimo, o Cochise, e não o Steven Miller. Tá entendendo? Pocahontas. Pocahontas. E outra coisa interessante que está acontecendo é o seguinte: outro dia até eu falei sobre isso. A Dinamarca, que está no cerne desse problema envolvendo a Groenlândia, ainda não se classificou para a Copa do Mundo de 2026. A Dinamarca está na repescagem. Ela vai ter que enfrentar a República Tcheca, a Irlanda, outro país, não me lembro lá exatamente qual é, mas tem um outro pequeno, Macedônia, um outro pequeno país. A Dinamarca, então, ainda está na chamada repescagem. Se a Dinamarca se classificar, o que é provável, ela é a favorita, não sei se a Dinamarca vai aceitar participar da Copa do Mundo. Já há um movimento na Europa pedindo um boicote à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, e boicote, inclusive, de torcida. Se vocês forem em Google com o hashtag Boycott 2026 World Cup, vocês vão ver que está sendo organizado um movimento para as pessoas deixarem de assistir, deixarem de vir aos Estados Unidos assistir a Copa do Mundo. Pois é, por favor. Será ótimo se isso acontecer. Toda Copa do Mundo a bola tem um nome, né? Lá na África do Sul foi a Vuvuzela, como é a Jabulani. Que nome você daria para essa Copa, para a bola dessa Copa? Para a bola dessa Copa, não sei. Você tem alguma sugestão, não? Tem. Bola murcha. Bola murcha. Essa Copa vai ser um fracasso, cara. É uma pena, porque o futebol une o mundo. Pelé parou guerra. Pelé parou guerra no Congo. O Congo parou a guerra para ver Pelé jogar. E o Trump está fazendo guerra com a Copa do Mundo. É um idiota completo. E agora, tem um cara que fiquei fã dele essa semana. É um deputado da Dinamarca que disse o que todo mundo tinha vontade de dizer. Pena que eu não sei mandar ninguém a merda em dinamarquês, mas senão eu diria o que ele disse. O cara disse um palavrão dinamarquês que é desse tamanho, ó, maior do que a sanfona do Piazzolla. E o cara disse, na cara de pau, disse, vai se fuder. Ele disse, falou, Davos, disse. Não sabia, não. O meu Mr. Bananas, que está aqui, ó, está saindo do ar, não sei o que está acontecendo. Mas, olha, meus amigos, vamos participar agora, vamos partir para a segunda parte. Eu quero mostrar aqui que ele tem o Bananas, não é à toa que ele está ali, ele é o Mr. Bananas, representa bem
os tempos em que vivemos. Eu quero, então, que a gente comece agora, vamos abandonar os assuntos do Donald Trump e vamos falar um pouco do Brasil. Então, vamos iniciar o nosso segundo bloco. Este é o Yes, Nós Temos Bananas, de 23 de janeiro de 2026. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Celina Corte e Humberto Bode estão no Brasil. E eu queria que vocês me falassem aí, continua essa confusão do banco aí, como é que são as coisas aí? Aliás, Olha, gostaria que a Celina me falasse um pouco do blog dela, Sair da Inércia. Como é que você teve a ideia desse blog? olha, eu voltei ao trabalho no Jornal do Brasil. Eu nem sei quantos anos eu trabalhei no Jornal do Brasil, sei lá, mais de 15 anos, uma coisa assim. E aí o JB voltou no papel em 2017 e ficou um ano, 2018. Acabou de novo em 2018. E aí eu fiquei meio perdida e resolvi fazer um blog. Em novembro de 2018, comecei a fazer esse blog, Sair da Inércia, que esse título é por causa de um livro que eu tinha lançado e tal. E aí, já no início de 2019, eu fui ficando tão indignada com Bolsonaro, com tudo que ele fazia, que o meu blog virou uma trincheira contra o Bolsonaro, contra a extrema-direita. E aí eu parti para essa linha. Inclusive, em 2021, eu lancei um livro com os melhores momentos do blog, chamado Diário da Indignação. E aí, depois do livro, quando eu lancei o livro, um editor falou assim: bom, mas se o Bolsonaro perder, ele vai sair de cena. Imagina o que a gente está vendo. Até preso na Papuda, esse cara não sai das Papudinha, manchetes, né? É uma coisa terrível. papudinha. Mas eu acho que essa história do Banco Master, o ministro Fachin do Supremo, presidente do Supremo Federal, Supremo Tribunal Federal, ele voltou antecipadamente das férias dele, aparentemente para tentar resolver a situação do Toffoli, né? Porque o Toffoli, cada dia que passa, ele está mais enrolado com o Banco Master, inclusive o resort que a família dele tem em Ribeirão Branco, em Ribeirão Claro, Aiatá, né? Paraná. O nome do resort qual é? Enfim, e aí, no final das Aiatá, contas, não? o Fachin deu um parecer favorável à permanência do Toffoli na relatoria desse caso. Só que o Toffoli passou o caso para o Supremo por causa de um deputado, João Carlos Bacelar, do PL da Bahia, que estaria envolvido, mas já se mostrou que esse cara não está envolvido. Então, está parecendo que esse caso pode voltar para a primeira instância. E aí, pelo Uma menos, o Toffoli perguntinha, sai por fora favor. disso e pode ser que a Perguntinha coisa tome um rumo específica mais decente, para porque está Celina. tá, tá Celina, tudo por favor, podre. desculpe interromper. Você acha que isso é caso de CPI? Nós tivemos CPI de tudo. Esse caso Master aqui é o maior escândalo econômico da história do país, dita pelo presidente e pelo ministro da Fazenda, o Haddad. É caso de CPI? É caso de CPI. Vai ter CPI ou, não, ou já aposentaram as CPIs? Se entra uma CPI O aí, problema da CPI é que tem muito deputado envolvido com isso, né? é o que eu queria ouvir. Pois é, vão torpedear essas investigações, porque se chegaram à CPI, né, quando abrir a caixa preta do Congresso, vai sair rápido para tudo quanto é lado. Sair rato, Um ratinho, deles, um que está camundongo. envolvido até o pescoço, é o Alcolumbre, o presidente do Senado. O O presidente irmão da Câmara dele. hoje está nas primeiras páginas. O Lira está na primeira página aqui vai abrir a caixa preta, vai ter ratinho para tudo quanto é lado. Entendeu? Hoje a Polícia Federal fez Amazônia. lá mais uma ação e foi atrás dos diretores do Banco Previdência no Rio de Janeiro, que foi um dos maiores valores, né, que foi desviado lá do Master, foi pelo Rio Previdência.
e o Cláudio Castro está caladinho, quietinho, não se ouve falar do Cláudio Castro. E o Ibanez Rocha também, que o Vorcaro disse que foi jantar com o Ibanez para tomar decisões sobre o Master, e o Ibanez disse, né, confirmou que foi jantar, mas disse que entrou mudo e saiu calado. Está mais calado do que o meu antigo microfone. Ô, Celino, me diga uma coisa: onde é que as pessoas podem encontrar o seu blog para ler? Olha, ele está no YouTube, no Tem que sairdainércia.blogspot.com. botar www, não, é só sair da Não, internet. não, sairdainércia.blogspot.com, para Ah, chegar lá. E eu publico todo santo dia. todo Todo santo santo dia. Ô, dia Beto, e tem uma você está dose de publicando, indignação minha lá. Roberto, você está publicando alguma coisa? Fala aí Não, o não, não, prêmio não. ESSO que você ganhou no Jornal do Brasil. Isso já faz tanto tempo. Aliás, eu devolvi o prêmio ESSO. Isso aí é verdade. Eu peguei o prêmio ESSO, enrolei, levei lá ali na Presidente Wilson, subi lá e entreguei de novo, porque eu percebi que a ESSO usava o jornalismo brasileiro para para quê? Para explorar, para botar o petróleo, para seus interesses no Brasil. Naquele tempo se vendia querosene em lata, era querosene e jacaré. Eu devolvi o prêmio ESSO. Não devolvi o dinheiro, claro, porque eu também sou um bom E patife. foi uma reportagem sobre Cuba, é isso? Eu fui para Que ano, em que ano, Humberto? foi em 1974. Nossa, o ano da Revolução. 1974 foi a Revolução. 74 foi o prêmio ESSO. O prêmio ESSO, nós Melhor, pegamos. perdão, o ano do golpe, não, É, não foi Revolução, foi golpe. É, o golpe. então, eu saí dos Estados Unidos num barco com o piloto da Varig. Nós pegamos, ele vinha para o Brasil, o barco chamava-se Lisa, o piloto era o Fernando de Faria, uma pessoa que me ensinou o mar, me ensinou o céu. Nós saímos os dois sozinhos de Miami. Ele era piloto de jato, dirigia uma coisa por 750 quilômetros por hora. Eu nunca tinha entrado num barco. E nós saímos nessa história que o Jornal do Brasil me mandou para fazer. Olha aqui, tudo bem. O nosso tempo está acabando. Hoje o negócio foi um Fui pouco parar em complicado Cuba. por problemas meteorológicos, porque parece que uma grande tempestade está se aproximando aqui da costa leste dos Estados Unidos. Mas eu queria só perguntar ao Alberto, antes de encerrar, o seguinte: você, no momento, publica alguma coisa? Não, 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 Zé, eu estou escrevendo. Eu não acho que publicar agora é importante. Eu vou deixar aí para publicarem meus filhos, sei lá, qualquer coisa. Porque você é escravo, você publica, você ganha 10% do preço da capa, trabalha É. igual um louco. Acho que nós teremos muita coisa a falar, talvez, nas próximas semanas, a respeito desse assunto de publicações no Brasil. Mas, meus amigos, vamos ficar por aqui antes que, de repente, a gente saia do ar, né? Porque eu perdi aqui o controle do tempo. Mas ficamos, então, de nos reunir outra vez na próxima sexta-feira. Com um pedido, por favor, bis do nossa vinheta. Vamos lá. Como é que é, Regina? Yes, não é? O IES nós Quer que eu temos. cante de novo? De Pelo amor de Deus. novo, de Para encerrar, novo. para encerrar. Pois é. É mesmo? É, É vai lá. mesmo. Ai, meu Deus. E yes, nós temos bananas, bananas para dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Bom, Na década de 30, em resposta a uma música dos Estados Unidos que era Yes, we have no bananas. Depois eu conto essa história. Então, até a próxima sexta-feira. fim de Até semana, bom fim de semana aí para todo mundo. Tchau, Vocês tchau. também. Um todo abraço. mundo, que esse país melhore rápido, por favor. Tchau. Esse ano, pessoal, temos eleições esse ano. Tchau.